E foi bem bacana, né, poder ver que tem brasileiros, né, fora trabalhando em parte de pesquisa em assuntos tão relevantes assim que nós temos hoje dentro da engenharia e construção em geral, infraestrutura. Então, estou bem curioso para a nossa conversa aqui hoje, que eu tenho vários pontos que eu quero aproveitar para aprender contigo e ver como é que estão as coisas, ainda mais um centro de referência que é a Universidade do Texas, quando se fala em construção, engenharia. Isso é muito bacana. Você tem se envolvido muito nessas iniciativas que tratam do futuro da construção, tanto para a engenharia como para a infraestrutura, que você citou agora há pouco, né? E que é uma demanda global e cujos desafios só ficam cada vez maiores para nós no dia a dia, tanto no dimensionamento e projeto, design desses projetos, como depois a parte de manutenção e a execução com as cidades hoje muito mais, com demandas muito maiores do que era no passado. Enfim, o investimento em infraestrutura que a gente precisa hoje é muito maior, né? Como é que você enxerga hoje, de maneira geral, assim, o futuro dessas novas práticas que têm surgido dentro da engenharia e construção, com as novas tecnologias, para serem incorporados para os grandes projetos num horizonte aí de médio prazo, de repente de 5 a 10 anos, assim, o que está, em teoria, um pouco mais próximo por aquilo que você tem visto e pelas linhas de pesquisa que você está envolvida também? Eu acho que a engenharia, o projeto, construção e manutenção tem mudado muito nos últimos 20 anos e até o tipo de ferramenta e tipo de skills que a gente precisa também tem mudado, tem evoluído. Então, tem muito mais sinergia e muito mais colaboração com outras disciplinas, como a computação. Então, a gente tem aprendido muito e tem colaborado muito com outras disciplinas, porque projetar e construir o que a gente projeta e o que a gente constrói tem ficado muito mais complexo. Então, você olha uma edificação ou um projeto de infraestrutura de 50 anos atrás, é uma coisa completamente diferente de um projeto moderno, de uma edificação moderna. Então, a forma como a gente constrói e projeta também tem que mudar. E muitas vezes isso começou com projetos muito inovadores, como, digamos, os Frank Gehry, a Zaha Hadid, que meio que empurraram essa mudança, né? Iniciaram essa mudança primeiro com o desafio da geometria, né? Como é que você lida com essas geometrias e como é que a gente planeja uma obra com essas geometrias bem distintas. Uhum. Então, isso levou esse uso da modelagem 3D, né? Então, a gente começou a ver, então vamos utilizar essa modelagem para ajudar na obra. E ajuda de diferentes formas, né? Então, a gente começou com o BIM, né, que já está sendo muito aplicado, utilizado no Brasil, mas hoje em dia a gente fala de virtualização da construção. Então, a gente pensa assim, como é que a gente pode... A grande diferença da indústria da construção para, por exemplo, a indústria de manufatura, é que tudo que a gente faz é como se fosse um protótipo, só tem uma oportunidade de construir aquela facility, né? O que quer que seja que a gente esteja construindo. E nem que você esteja construindo um development aí de habitação de interesse social, que são 300 casas, 500 casas, cada uma também vai ter a sua particularidade. Então, de certa forma, também é um protótipo. Cada vez que a gente constrói uma coisa, é como se fosse uma única oportunidade que você tem. E isso é uma coisa que distingue a nossa indústria das outras indústrias. Então, se a gente puder ter essa oportunidade de construir virtualmente, primeiro, pelo menos a gente consegue fazer resolver esses problemas no mundo virtual, que não tem impacto no cronograma físico na obra, no orçamento da obra. Então, você pode simular diferentes cenários para tentar executar a obra de forma mais eficiente. E de forma eficiente, de forma efetiva em termos de custo também, e em termos de segurança do trabalho também. Então, tem muitos benefícios da gente tentar simular a obra antes de botar o pé na obra. E você tem visto as empresas, na prática, já utilizando isso de maneira mais robusta por aí? O BIM, sim. O BIM eu acho que já é uma tecnologia bem madura, especialmente na área de coordenação de projetos. Porque se você fala de projetos que são muito complexos, que têm diferentes
subcontratadas, cada um trabalhando num escopo de trabalho diferente, como num projeto hospitalar, por exemplo, ou outros projetos que são mais complexos, que têm diferentes empresas trabalhando em pedaços diferentes dos projetos. Outras tecnologias, porque a gente fala de BIM, é uma tecnologia dentro do Virtual Design and Construction, né, que é o termo mais abrangente, que inclui muitas outras tecnologias, como o uso de drones, o uso de laser scanning. Então, tem muitas outras tecnologias que a gente tem visto sendo utilizadas de diferentes níveis, né, de implementação. Então, eu acho que tem muita gente que está começando, tem gente que está começando, tem gente que está bem maduro e também varia por setor. No setor de infraestrutura, de estradas, ainda está mais no início. Tem mais o uso de modelagem 4D, essa integração do cronograma físico da obra com o modelo 3D. Tem algum uso de realidade aumentada, especialmente para coordenação com infraestrutura existente, onde você está construindo. No setor de projetos industriais, a gente vê o uso de Advanced Work Packaging, que é uma tecnologia que virou uma best practice do Construction Industry Institute, do CII, e muitas empresas de energia têm utilizado Advanced Work Packaging, porque os projetos nesse setor são muito grandes. Você está falando de projetos de bilhões de dólares, então é difícil de você gerenciar projetos dessa escala. Então, você tem que aprender como é que a gente quebra o projeto em pedaços que podem ser gerenciados de forma mais efetiva, e quais são as informações que a gente precisa mandar para a obra ou para diferentes grupos envolvidos naquele projeto de forma efetiva, quebrando essas informações e integrando essas informações de forma efetiva. Então, a gente vê, eu acho que não existe uma panaceia, né? Não tem uma tecnologia que é perfeita para todos os setores e para todos os tipos de obra. Eu acho que é importante pensar estrategicamente quais são os problemas de cada setor e como é que a gente resolve esses problemas da melhor forma possível para aquele setor. Então, cada um é bem único nesse sentido. Com certeza. Muito legal. Eu perguntei porque a gente, naturalmente, quando você começa a utilizar, ou seja, um método, uma tecnologia diferente, você tem um gap ali de especialização dos profissionais para poderem fazer uso daquilo. E a gente, aqui no Brasil, pelo menos os projetos que eu tenho tido contato mais recentemente, a gente tem ainda tido muitas dificuldades em relação à aplicação do BIM dentro do seu potencial, para a parte, desde os atributos, de fato, você conseguir modelar o projeto. Não é só a visão 3D, né? Acho que até alguns anos atrás, na primeira imagem, poxa, legal, eu consigo ver em 3D. Só que a modelagem ela vai muito além disso. É você ter elemento por elemento com seus atributos corretos. E com isso você faz, aí sim, todas as integrações que você puder imaginar. E a gente ainda vê muitos projetos em nível de projeto básico, alguns projetos começando detalhado, com dificuldade em ter esses atributos imputados de maneira assertiva para que você depois possa fazer uso do 4D, do 5D, e possa escalar o uso até com outros tipos de tecnologia, como realidade aumentada, realidade virtual, e tudo mais. Então, de fato, até tanto as empresas que fazem, né, os projetos contratadas têm dificuldade em conseguir os profissionais e os contratantes também têm dificuldade em desenvolver seus profissionais para poder checar o trabalho que é entregue. Porque você tem falta de um lado, tem falta de outro também para conseguir fazer fiscalização, né? Isso é uma coisa que vai levar um tempo, como em todo o setor. Quando tem uma mudança de paradigma, assim como teve a mudança de paradigma, quando foi todo mundo de fazer projeto no papel, à mão, desenhando com nanquim, a gente também mudou esse paradigma para começar a usar programas de CAD, que é basicamente a mesma ideia, você está desenhando da mesma forma, mas não é compreensível de forma computacional. Você, como humano, você entende o que são aquelas linhas, o que são aqueles símbolos que estão representados no papel se você está usando um desenho de CAD em 2D. Mas a mudança do paradigma, a gente está passando por essa outra mudança de paradigma agora para
para modelos paramétricos, que o importante é o I, né, do BIM. Se você pegar a expressão BIM, é a informação que é o importante, né? Porque hoje em dia a gente está agregando muito mais informação e tentando integrar essas informações ao longo do desenvolvimento desse produto, né, que a gente está criando. E eu acho que um dos grandes desafios hoje ainda é no contrato, porque se a gente ainda continua exigindo contratualmente ou na hora que você submete um projeto para uma prefeitura e o que é exigido é o projeto 2D, então a gente acaba que cria aquele projeto 2D, submete e muitas vezes nunca se volta, ou possivelmente se não se voltar para aquele projeto 3D e ficar utilizando aquilo como o núcleo da informação, se você ficar modificando as várias versões 2D, você está voltando ao que era, né? O processo anterior. Você não está tomando proveito daquela base de dados que você criou. E esse é um problema que a gente vê especialmente em projeto industrial e projeto de infraestrutura, que ainda exige em licitações o objeto contratual, o produto contratual são as plantas em 2D, né? E as especificações em 2D e não o modelo, mesmo que aqueles desenhos tenham sido automaticamente gerados de um modelo 3D. Então, acho que umas evoluções que a gente está vendo é que está se exigindo, eu sei que a Federal Highway Administration, do governo federal de estradas, está exigindo em alguns projetos, dependendo do tipo de projeto, que se entregue também o modelo como parte contratual daquele projeto. Então, algumas entidades federais, como a gente tem vindo do mundo todo, saúde, a gente tem vindo do mundo todo, que às vezes é assim que funciona. Se um governo federal tem uma demanda do uso de alguma tecnologia, de algum tipo de representação, aquilo vai impactar toda aquela indústria, né? O que a gente tem visto também no Brasil para projetos federais.